Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, um pouco de atraso porque nós estávamos sem condições de fazer a nossa aula da semana, mas eu estou aqui gravando esse vídeo para os irmãos não ficarem desatualizados, e depois, posteriormente, gravaremos da próxima lição, tá bom? Lição número 4, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo básico está em Efésios 1,17, que diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O texto básico é Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Eu não vou ler para nós nos adiantarmos, para não ficar muito longa a gravação, tá bom? Mas nós vamos já destacar três coisas que nós precisamos destacar nessa lição. Primeiro, a vocação e a riqueza da glória inclusas na herança divina. Também salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo da exaltação de Cristo. Muito bem. Nós vamos iniciar já na introdução. Ainda nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ações de graças, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, busca e iluminação do Espírito, para compreender a dimensão da nossa chamada, a herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. A herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Nós temos uma herança, e essa herança que nós recebemos, alguém que pense que as promessas de Deus na nossa vida são só promessas materiais. Nós temos a grande promessa e também herança na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, que ele nos vocaciona a possuir as nossas riquezas espirituais. O crente espiritual, como já vimos na outra lição, sobre predestinação e eleição, ele está predestinado a receber uma herança pela sua vocação aqui. E não é assuntos materiais, porque hoje nós estamos vendo que os crentes estão muito apegados às coisas materiais e deixando as coisas espirituais. E Paulo aqui quer enfatizar à igreja em Éfeso que a maior riqueza que temos não é as nossas posses em dinheiros, ou em bens, ou em propriedades. Não, isso daí são tudo supérfluo, porque isso daí perde o valor na glória. A única coisa que nós temos em penhor aqui na terra é a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos levará até as regiões celestiais. Ele foi comissionado para isso, para preparar uma igreja que o selo da nossa vitória é o Espírito Santo, e com isso ele nos ilumina, nos revela, nos orienta a levarmos a nossa fé, a elevarmos a nossa fé, até o trono da graça, para nós alcançarmos isso. Então, sem o Espírito Santo, de maneira nenhuma nós conseguiríamos tomar posse definitivamente dessa herança, dessa promessa. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ações de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo de 3 a 14. Ele intercede
para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Está aqui no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Note que o termo espírito de sabedoria está com letra minúscula, mas a dádiva vem de Deus para nos fazer com que o nosso espírito seja cheio de conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Mas como é que o nosso espírito consegue isso? Através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dar uma importância muito grande ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Esses dias alguém me mostrou um livro editado aí por Kennedy Hagin, escrito por Kennedy Hagin e Benny Hinn, e chama Bom Dia Espírito Santo. Esse livro, Bom Dia Espírito Santo, ele não trata o Espírito Santo na sua verdadeira hierarquia de ser Deus. Ele trata simplesmente como no mesmo nível do homem. E isso é um erro. Inclusive o título do livro, Bom Dia Espírito Santo, já traz uma alusão de a um amigo e não uma reverência a Deus. E nesse livro, entre outros muitos assuntos, o escritor trata os crentes como Deus, e os crentes são como deuses, e não é uma verdade, tirando assim a hierarquia da Trindade, rebaixando o Espírito Santo como se fosse uma mera pessoa, um mero amigo sentado ao seu lado. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele é Deus, e ele está na igreja, e ele habita em vós. E é o Espírito Santo que vai te encher, que vai te capacitar dentro do seu espírito a ter conhecimento, sabedoria e revelação. Então é por isso que a igreja precisa, nesses últimos dias, buscar os dons espirituais. Ah, pastor, mas os dons espirituais estão antiquados, estão ultrapassados. Nós estamos vendo aí na internet pessoas fazendo zombaria com pessoas que recebem dons do Espírito Santo, zombarias até o próprio Espírito Santo. Nós estamos vendo aí igrejas tradicionais zombando via YouTube, pessoas famosas, debochando dos pentecostais. E nós, os pentecostais, eu digo assim, nós, porque eu faço parte da classe também, estamos sendo oprimidos e os dons espirituais deixou de ser buscado. Por quê? Porque estamos dando ouvido a comichões que estamos ouvindo aqui, de pessoas que estão denegrindo a imagem do Espírito Santo, e nós estamos em concordância com eles, porque como não compreendemos de fato, então simplesmente nós rejeitamos, deixamos de buscar. Eu pergunto, qual é o número de pessoas que têm sido batizadas com o Espírito Santo nos últimos dias? Ah, pastor, mas o senhor falou na lição passada que o crente, quando recebe a Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Exatamente, ele recebe o selo da promessa. Mas o revestimento, o Espírito Santo para conhecimento, sabedoria, para revelações e iluminação, precisa buscar dons espirituais. Os dons espirituais é um presente de Deus para a igreja, para os crentes, louvado seja Deus. E através disso, Paulo então roga à igreja, aos irmãos, a Deus numa oração, que os seus leitores, que os irmãos que vão ler, recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está ciente quão maravilhoso é o evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Está vendo aí? E esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Primeiro, nós vimos
na lição passada que a pessoa só se converte, só chega ao conhecimento de Deus através da revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da misericórdia e da justiça de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem. Sem o Espírito Santo convencer, o homem não consegue ter tato para reconhecer Deus como soberano. É preciso ter uma revelação. E agora nós vemos que o Espírito Santo, depois de selar o crente, revestir o crente, de convencê-lo do pecado, começar a fazer parte da vida dele, começa a mostrar uma outra fase. Seria como se fosse uma fase na vida do crente. Porque o crente não pode se converter e ficar só naquilo. Ele precisa crescer, ele precisa buscar. O Espírito de Deus é uma pessoa que quer se revelar através de mim e de você. Por exemplo, hoje eu estou fazendo essa live para vocês aqui. Os irmãos estão vendo, muitas vezes a gente não tem uma capacidade intelectual, até não é preciso uma capacidade intelectual. Você precisa ter uma aproximação com o Espírito Santo. E muitas coisas do que Deus nos revela aqui são coisas que nós adquirimos na nossa experiência com Ele e também de revelações que o Espírito Santo vai nos dando. Assim também funciona a palavra quando é pregada. Muitas vezes, ao pregar a palavra, no momento de instante, nós somos iluminados e recebemos uma revelação de Deus pelo Espírito Santo. Nós mesmos, nosso intelecto vai até um ponto, depois para. A nossa razão às vezes nos atrapalha. E tem coisas reveladas do Espírito de Deus que vai além da razão. Olha o que diz Paulo no tópico 2 aqui, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Capítulo 1, versículo 18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Nós vemos lá a chamada de alguns sacerdotes, a chamada de profetas. Eles receberam uma iluminação para desenvolverem a sua vocação em Cristo Jesus. Nós temos lá o exemplo do sacerdote, até do próprio Moisés, até dos profetas, entendeu? Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Esse chamado não é um chamado simplesmente para fazer parte da igreja. O que confundem muito nos dias de hoje é que muitas pessoas acham e até muitos crentes mesmo, acham que a igreja ela é simplesmente um lugar de acomodações. Levam a igreja como um clube social, como a fé é simplesmente uma troca de roupa. Mas a nossa fé não é isso. A prova disso é que nós estamos diante de uma pandemia, a igreja está fechada, nós não podemos nos reunir, mas a igreja de Cristo continua ativa. Os irmãos continuam sendo crentes efetivos em casa, cuidando da sua fé. Veja só que interessante. Não vai conseguir fazer isso quem é crente só de carteirinha. Quem é crente só que ele vai para pegar um outro caminho. Queira Deus que não. Mas o crente que ele é crente não só da placa da igreja, ele tem uma estrutura para se sustentar, porque ele é igreja aí na sua casa. Louvado seja Deus. E aqui o Paulo está dizendo que o ser cristão não é simplesmente ter uma religião, é ser separado, é ter uma separação, uma vida de comunhão e um andar digno diante dele. A maior iluminação que nós temos é quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e precisamos ser santificados. E aí então nós nos rendemos aos pés do Senhor, nos colocamos na mão do Senhor, o Espírito Santo vem completar a obra
E ele começa a limpar o nosso coração, a limpar de todas as impurezas, e nós então cedemos ao Espírito Santo para que ele nos dê graça. E aí o que acontece? Nós começamos a nos separar. Há uma separação. Você é iluminado para aquilo. Não critique as pessoas que têm uma vida diferenciada da sua. Não critique as pessoas porque o grau de santidade dela não é igual à sua. Ah, para mim é pecado isso, para mim não é pecado isso. Não, cada um tem seu grau de fé, cada um tem seu grau de experiência com o Espírito Santo, e de acordo com a iluminação que ele recebe. Então, por exemplo, tem pessoas que determinadas coisas lhe fazem mal, ele não sente bem estar fazendo. Apesar de ser coisas corriqueiras, ele não se sente bem, porque o Espírito Santo lhe acusa. Já para outra pessoa, ele não se sente acusado. Mas todos têm uma experiência com Deus. Lógico que quem quiser uma experiência maior com o Espírito de Deus, com Deus, ele vai se separando cada vez mais, vai se portando de modo digno cada vez mais. E aí o que acontece? O Espírito Santo vai dando um aperfeiçoamento maior para ele. Lógico que quem quer mais, busca mais e tem uma revelação maior e uma iluminação maior. Entenderam? No tópico 3, a riqueza da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Isso ele está falando aqui no versículo de número 18. Deixa eu ler para os irmãos, para nós completarmos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Note que não é os olhos carnais, é o olho do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Vou dar um exemplo simples para os irmãos. Quando você entra numa empresa para trabalhar, você, após o registro, você já sabe que no final daquela jornada, você receberá um salário, você receberá um prêmio para aquilo. Então você trabalha durante todo aquele mês sabendo que você tem alguns compromissos de não faltar, de estar presente, de ser eficaz, para que no final do mês você receba aquela situação. Aqui, traduzindo para esse texto, ele diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, quer dizer, recebendo entendimento lá no seu raciocínio, na sua mente, no centro das suas emoções, para que saibais qual seja a esperança. Qual a esperança? O que você vai receber lá na frente, da vocação que você exerce agora. Nós somos vocacionados a sermos eleitos de Deus, a sermos um povo santo, um povo adquirido, separado, e essa iluminação faz nós praticarmos aqui, porque nós sabemos que lá no final nós não receberemos um salário, mas uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir o versículo. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui ele diz, quando você procura se afastar, você é iluminado, você começa a ter realmente um crente. Não simplesmente um membro, mas um salvo em Cristo Jesus, iluminado com a presença do Espírito Santo. Aquilo ali te faz você ser eficaz no que você faz aqui, no teu comportamento do dia a dia, no teu caráter, nas tuas emoções, na tua santidade, no teu grau de separação. Não precisa pastor ficar corrigindo, não precisa pastor ficar chamando a tua atenção. Olha, essa roupa está curta, a vaidade está demais, olha isso, aquilo, nada disso. Quando ele recebe essa presença do Espírito Santo no seu entendimento, ele próprio procura ser eficaz, se separando do mundo. Por quê? Está aqui a resposta. Para que você saiba qual seja a esperança da vocação, porque você sabe que haverá um prêmio, e aí Deus revela as riquezas da glória da sua herança dos santos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ainda tem desejo de ir para o céu? Você quer um dia participar das bodas do Cordeiro? Ser premiado por alguma coisa? Almejar a ter um galardão, um prêmio a receber lá na frente? Então se santifique agora.
Essa iluminação que o Espírito Santo te dá, diz: meu filho, não ande por esse caminho, não faça isso, não haja desse jeito, não faça dessa maneira. Quando você assim faz, o Espírito de Deus está te preparando, está te revelando as coisas futuras que nós vamos receber na eternidade. Ele está preparando você para isso. Não é ser, como se diz, tapado, como alguns dizem aí. Os crentes são tapados porque eles querem viver uma vida de santidade que é determinada no céu, aqui na terra. Não, meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de separação, e a iluminação do Espírito Santo para os nossos corações vai nos dar esse sentido, de que quando nós nos separamos, nós temos uma viva fé, esperando, vocacionado, já direcionado para o céu. Sabemos que existe uma grande riqueza preparada para nós. Existem muitos crentes que dizem assim: eu não tenho certeza da minha salvação. Eu converso com alguns crentes denominacionais aí de algumas igrejas, eles falam assim: não, ninguém pode ter certeza da salvação, só naquele dia. Mas como? Então o trabalho do Espírito Santo é inútil. O trabalho do Espírito Santo tem sido inútil durante todo esse tempo na sua vida. O Espírito Santo está aí na tua casa, no teu coração, dentro da tua alma agora. Ele está preparando você. Quando você faz alguma coisa errada, quando você peca, quando alguma coisa te tira a paz, o Espírito Santo já vem e diz assim: olha, meu filho, volta. Ele está resgatando você, está iluminando você, mostrando o teu erro. Olha se no ímpio acontece isso. O ímpio não tem essa revelação, não tem essa iluminação. Por quê? Falta ali o Espírito Santo. Muito bem. Tópico 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses capítulo 1, versículo 12, faço até questão de ler. Colossenses capítulo 1, versículo de número 12, que o texto vai dizer o seguinte. É bom folhear a Bíblia, viu, irmãos? É bom você saber folhear a Bíblia. Dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja Deus. Que herança dos santos da luz? É a revelação da sua glória, da sua majestade. Entendeu? Ele vai explicar aqui, não nós vamos ler porque nós saímos fora do assunto, mas se você ler o capítulo 1 inteiro aqui de Colossenses e também o capítulo de número o capítulo 1 inteiro, você vai entender o que Paulo está querendo dizer com toda a sua herança, participar da glória do Senhor, da herança dos santos na luz. Muito bem. Já o termo riqueza refere-se à maravilhosa bênção que acompanham o plano de salvação, tais como o perdão dos pecados. Olha só se não é uma bênção isso. Perdão dos pecados, adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Quais são as bênçãos que serão desfrutadas no porvir? Vou te citar algumas. Primeiro, o arrebatamento da igreja para quem presenciar. Segundo, a ressurreição dos santos, que pode ser, se eu não morrer, eu participo do arrebatamento. Se eu morrer, eu vou participar da ressurreição dos santos. Segundo, viver eternamente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ser poupados do inferno e as suas condenações. São bênçãos, são que nós vamos desfrutar no porvir. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 4, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 4, vai dizer assim: vou ler o versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É por isso que é importante a ressurreição e não a Páscoa.
Porque através da ressurreição de Cristo, o Senhor nos deu uma viva esperança. Todo esse processo se inicia com a ressurreição de Cristo, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar nos últimos tempos. Está vendo aí? Então nós temos uma abundância a recebermos no céu, pela palavra de Deus, pelo cumprimento da palavra de Deus. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Não existe recompensa maior que essa. Você labutar aqui na terra e depois receber na glória a recompensa do próprio Senhor. Ver o próprio Cristo, aquele em qual é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. O adorarmos, sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos na bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Existe uma herança preparada para nós desde a fundação do mundo. Então, quando o Espírito Santo faz uma obra regeneradora na vida do cristão, ele recebe o selo, o penhor do Senhor, para que é um penhor, né, é um selo. E aí nesse selo começa uma vida transformada, o crente começa a querer uma vida de santidade, porque o Espírito Santo leva a isso, a querer uma vida de separação. Você não pode viver em pecado e viver com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se entristece. Você precisa viver uma vida de confissão, de arrependimento. Mesmo que você seja um pecador, você precisa viver aos pés de Cristo, pedindo misericórdia, perdão, e sentir o trabalhar do Espírito Santo iluminando você nas coisas erradas, para mudança, para uma transformação, e assim revestimento do poder do Espírito de Deus, para exercitar a tua vocação, com conhecimento, sabedoria e iluminação. Passemos agora ao tópico 2, que diz: a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelência e a grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência e a grandeza do poder de Deus. O que ele quer dizer com isso? Aqui no versículo de número 19. Vamos pegar aqui, capítulo 1, versículo de número 19. O qual a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vamos lá. Perceba que a palavra sobreexcelência é traduzida no grego como uperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Desculpa. Já a expressão seguinte, grandeza, que no grego é megetos, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feito miraculoso que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Pronto. Aqui nós chegamos no epicentro da nossa salvação. Quando ele está dizendo assim, a sobreexcelência e a grandeza do seu poder, ele está dizendo o seu extraordinário, a sua extraordinária grandeza do seu poder. Ele está trazendo, como diz aqui o escritor, dizendo o seguinte, que somente através do poder de Deus é que nós conseguimos, que o homem consegue chegar até Deus.
realizando assim uma transformação da vida do homem. Pensa uma coisa: quem você era antes de ter Cristo? Uma pessoa intolerável, uma pessoa que tinha suas ideias próprias, seus pensamentos próprios, suas ideologias, suas filosofias. Eu mesmo era intragável, não era qualquer pessoa que eu respeitava. Eu me batia com tudo quanto eu achava que a minha verdade prevalecia, eu me batia. Ninguém me convencia de nada. Até o dia que o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E aí então eu dei lugar para o Espírito de Deus. Ele conseguiu achar um lugar e ele me convenceu que eu estava errado. O Espírito Santo me convenceu, quer dizer, o poder de Deus, o extraordinário poder de Deus transformador, me convenceu dos meus pecados. Então eu me rendi a Ele. E quando eu me rendi a Ele, veio salvação. É igual quando Jesus chega na casa de Zaqueu. Antes de entrar para dentro da casa, Zaqueu vira-se para o Senhor Jesus e diz assim: olha, se eu tenho roubado alguém, restituirei 4 vezes mais. Aí o Senhor fala assim: hoje chegou salvação nesta casa. Essa obra na vida dele é feita através do Espírito de Deus. Essa obra que aconteceu na tua vida, que que eu mesmo dizia assim: eu nunca vou ser crente, eu nunca vou servir a Deus, eu não tenho nem capacidade. Hoje eu me digo assim: eu não tenho nem capacidade de estar na presença de Deus, mas o Espírito de Deus vem e me convence e diz: não, você está aqui porque eu te escolhi. Você foi um eleito de Deus. Muito bem. E somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, quer dizer, isso daí faz parte de um pacote chamado esperança da vocação e chamado riquezas da herança. É um pacote que vem junto. Você recebe aquela salvação, você já faz parte. Você já está na esperança da vocação. O Espírito de Deus vai trabalhar na tua vida. Você já está trabalhando. É igual você, por exemplo. Vou citar aqui um fator bem simples. Eu venho à igreja, eu preparo sermãos, eu prego, eu ministro, eu visito, eu faço todo o trabalho da igreja. Mas por que eu faço isso? Qual é o propósito de eu fazer isso? Não sou obrigado. Não sou obrigado, não tem nenhuma pressão sobre mim em fazer, mas eu tenho uma vocação, e eu, na minha vocação pelo Espírito de Deus, eu me acho assim: se eu fazendo assim, aumenta a minha esperança. E que esperança é essa? É nas riquezas vindouras, nas riquezas da herança que eu vou receber, o meu prêmio pela minha vocação. Existem muitas pessoas, por falta de conhecimento bíblico ou por falta de ensinamento, eles vêm para a igreja e se tornam simplesmente neutros. Não tem sentimentos emocionais, espirituais. Não oram, não buscam a Deus, não lê a Bíblia, não participa da escola bíblica dominical, não busca conhecimento, não busca Deus. E aí sabe o que acontece? Eles ficam como, eu acho interessante o crente, um pastor pregar que crente repolho, ele cresce para dentro, ele vai murchando, vira crente repolho. Ele não consegue se expandir, crescer. Por quê? Porque ele não dá liberdade para o Espírito Santo agir, revelar nele essa esperança. Eu estou fazendo isso porque eu tenho uma recompensa. E não é um trocadilho, veja bem, não é um trocadilho. O corredor, Paulo vai dizer que quando ele está correndo no estádio, ele corre por um prêmio. E que nós que estamos também servindo a Deus, nós corremos por um prêmio da soberana vocação que se cumpre em Cristo Jesus. A força do poder divino é o tópico 2 aqui, subtópico. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, em Efésios 1,19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos. Entre si, primeiro a palavra operação, que é traduzido por energia, que é a tradução de energeia,
e também significa eficácia, sinalizando a ideia do poder em atividade. O poder de Deus na vida da pessoa não é uma falácia, uma lenda, um poder. Não, não. O poder, ele é algo eficaz. Ele é algo eficaz. Ele opera. Hoje, por exemplo, aqui nós estamos nessa aula de escola dominical. Eu estou aqui na igreja, estou sozinho aqui na igreja, mas eu percebo que emana aqui um poder. Algo que está agindo aqui. Na Santa Ceia que nós tivemos aqui no domingo, percebemos nitidamente a presença do poder de Deus. Não aquele poder de como alguém quer ver fogo descer do céu, como alguém quer ver sinal de anjo, nada disso. Um poder que a gente percebe que está nítido, como o ar que respiramos, e está nos influenciando, não exteriormente, mas interiormente, lá do profundo da alma. Nós percebemos a eficácia dele em agir, sinalizando a ideia de poder em atividade. Dínamos. Segundo a expressão força, vem do termo katos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, deixa eu falar sobre a força, que é o katos aqui, intensidade. O que acontece com a manifestação da presença de Deus na vida do crente? Primeiro, ele é eficaz, ele é constantemente, todo momento. Ele está, inclusive agora, ele está moldando você. E ele é eficaz. E ele é intenso. O Espírito de Deus, ele age com intensidade dentro de você. Para tentar aí fazer fluir para fora o sentimento espiritual do homem interior. Porque nós sofremos uma pressão do homem exterior, Paulo vai dizer aí. Do homem exterior sobre a nossa vida, pressionando para baixo. E o Espírito de Deus, que te ilumina, que te revela, que te dá conhecimento, que te dá sabedoria, ele com intensidade vai falando ao seu interior, fazendo com que flua para fora, vença essa força que te pressiona para baixo, te levando para o mundo espiritual. E finalmente, ixos, que indica o poder inerente de Deus. Tem um livro chamado Ministério da Palavra, do escritor Watchman Nee, que foi um missionário chinês. E nesse livro ele fala exatamente isso aqui. Ele fala sobre essa intensidade da manifestação do Espírito de Deus na vida dos crentes. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais fraco que você esteja, o Espírito Santo age com intensidade em você. Porém, depende muito se essa intensidade vai ter um resultado satisfatório. Depende muito do lado, do lugar, do arbítrio que você dá. Ou para o Espírito agir na tua vida, ou para a carne agir na tua vida. Porque nós brigamos entre Espírito e carne. A intensidade leva-nos a fazer fluir. Por exemplo, hoje eu estou aqui e eu percebo a intensidade do Espírito Santo movendo através da minha vida, através da minha alma, através de quando eu oro, quando eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, quando nós estamos em casa, quando nós estamos na rua, porque eu dei uma liberdade, porque eu tenho livre-arbítrio, uma liberdade, e eu tenho uma esperança na vocação de que o Espírito Santo vai me preparar cada vez mais. E aí então, com essa intensidade que ele opera na minha vida, então nós sabemos que o poder de Deus é inerente, emana do trono da graça sobre a nossa vida, fazendo com que nós então nos tornemos parecidos com ele. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 11, vou ler novamente o texto aqui para a gente enfatizar. 2 Pedro capítulo 2, versículo 11, o texto diz o seguinte: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. 2:11? Isso.
Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Para entender bem o texto, nós precisamos começar a ler do versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam a dominação. Que dominação é essa? Ao Espírito de Deus. Atrevidos, obstinados, não receiam em blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais racionais, está falando do homem, que segue a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodando a alma inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho da maldição, os quais deixaram o caminho direto, errando, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Percebe aí? Quando o poder de Deus intenso que manifesta, ele é pressionado pelo homem exterior, que pressiona com essas concupiscências, com esses pecados, aí o homem perde o Espírito de Deus, não tem acesso completo a ele. Mas pastor, o Espírito de Deus não deveria fazer-nos obedecê-lo de toda maneira? De maneira nenhuma, por causa do livre-arbítrio. Tanto o Pai como o Filho como o Espírito respeitam o livre-arbítrio. Vamos lá. A associação desse conceito revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, ao exemplo da força do poder inerente do trono de Deus, através do seu Espírito, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus no céu e a elevação acima de todo domínio. Aqui manifesta o maior poder, o domínio de Deus, da Trindade, sobre tudo. Sobre tudo. Isso se vê presente na ressurreição de Cristo, na ascensão à direita dos céus e na elevação acima de todo domínio. Quer dizer, o Senhor Jesus foi colocado acima de todas as coisas. Muito bem. Passemos para o terceiro tópico, que vai tratar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Versículo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 20. Do texto que nós estamos em apreço diz: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Deixa eu só salientar uma coisa aqui. Existe uma seita religiosa aí fora que fala que Jesus era homem, Jesus não era Deus, porque esse versículo diz que ele é a primícia dos que dormem. Quer dizer, foi o primeiro que morreu, o primeiro que ressuscitou. A esperança. Mas aqui não está se referindo à humanidade de Jesus, mas está se referindo ao poder, o poder sobrenatural, a natureza de Deus. Quando diz aqui que Cristo é a primícia do que dorme, quer dizer, foi através de Cristo que se abriu a porta para todos, todos que nasceram de Adão até Cristo, e todos que irão
que irão nascer até o final. Ele é a primícia, quer dizer, ele é o primeiro. Nós encontramos na Bíblia algumas pessoas que ressuscitaram. Por exemplo, aquele homem, o menino que Elias orou por ele, tinha morrido. O soldado que foi jogado na cova de Eliseu. Aqui, antes disso, nós temos Lázaro. Nós temos o filho da viúva de Naim, que estava morto, ressuscitou. Porém, todos eles voltaram para a cova. Então, essa ressurreição deles não vale como primícia dos que morreram. Quer dizer, não traz esperança para aqueles que estão esperando na sepultura. Mas Cristo Jesus, ele veio, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, está sentado à direita de Deus Pai. Então, o Espírito, Jesus, ele é a primícia dos que dormem, é a esperança para todos aqueles. Ele é único, exclusivo. E por que fala primícia? Porque ele é o único que ressuscitou e está vivo. Agora os mortos que estão na sepultura, estão com os olhos, vamos dizer assim, de uma maneira bem analógica para você entender, de olho em Cristo, porque ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Por causa do quê? Por causa da primícia que foi Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, todos os mortos em Cristo ressuscitarão também. Muito bem, vamos lá. Cristo, a primícia dos que dormem, já comentei aqui. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Aqui está bem explicado já. Assim, sendo a ressurreição de Jesus, é a garantia de que seremos ressuscitados. Se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa pregação. Não teria motivo de nós estarmos pregando aqui, falando, nada disso. Toda a Bíblia perderia todo o fundamento. Toda a palavra que nós chamamos de palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, perderia a essência. Não teria por que nós pregarmos a Bíblia se não houve vitória. Paulo escreve aos Coríntios que a vitória nossa está em Cristo Jesus. Quando ele diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Então, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa vitória é através da ressurreição. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4,14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo também está disponível para os crentes, que será o grande dia. Eu sempre falo que eu faço parte da geração que vai presenciar o arrebatamento. Isso é uma fala minha. Mas se de repente isso acontecer, serei arrebatado para o céu. Se isso não acontecer, o meu corpo vai para 7 palmos. Vai voltar ao pó. Mas no dia que a trombeta soar, esse corpo corruptível que foi comido pelos bichos aí, ele vai tomar um corpo espiritual, ressuscitar. Por quê? Porque o Cristo ressuscitou. Essa é a esperança da nossa vocação. Nós estamos servindo a Deus aqui porque sabemos que se morrermos ou se vivermos, nós pertencemos a Ele, e um dia Ele nos ressuscitará ou nos arrebatará. Cristo, deste modo os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente do seu sepulcro para reinarem com Cristo eternamente. Cristo, subtópico. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo-o à direita nos céus. Capítulo 1, versículo 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência às promessas messiânicas do Salmo 110, o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. O Senhor Jesus está sendo assunto ao céu. Os discípulos estão olhando e aparece um anjo para eles e diz assim: varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu? O que estão olhando? Não sabeis que o mesmo Jesus que está sendo assunto ao céu um dia voltará? É promessa dele.
O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Deixa eu traduzir isso para você. Um corredor, quando está correndo, quando ele cruza a linha de chegada em primeiro lugar, ele vai subir o pódio. O pódio é o lugar mais alto, a honra mais alta para dar para o corredor. Lógico que tem a honra do troféu, a honra das medalhas, mas o primeiro lugar, o lugar mais alto do pódio é aonde ele vai receber isso. Ele só poderá receber essas medalhas e os troféus se chegar no pódio. Traduzindo, o trono é o lugar de maior honra. E aqui o texto vai dizer assim, que Jesus está sentado à direita do Pai. Quer dizer, todo o trabalho consumado, toda a obra perfeita, ele é a primícia dos que dormem. E agora, qual é o selo disso? É que ele está sentado à destra de Deus Pai. O que quer dizer isso? Ele está no lugar de maior honra. Quer dizer, cumprida a sua missão, cumprida o seu trabalho, foi cumprido o seu trabalho, e agora ele está sentado nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo. Então nós temos o Pai no trono, tipologicamente falando, e na sua direita o Filho, dizendo assim, aqui está o maior lugar de honra. Eu até acredito que os escritores e o próprio Deus, na revelação do Espírito Santo aqui, usou esse termo, sentado à direita, como demonstrativo, para que todos entendam que, como está falando numa linguagem na época de Roma, dos governos, dos reis, o lugar mais honroso para se estar é do lado do rei. Então, como Jesus se fez carne, se fez homem e veio aqui na terra e passou por todo esse processo humano, e agora ele morreu, ressuscitou, aonde está ele? Está na sepultura? Está vagando por aí? Não, ele está sentado à direita de Deus Pai. Quer dizer, eu estou aqui sendo honrado, eu estou aqui dizendo para vocês que ninguém pode me acusar de não ter tido a vitória, porque eu estou aqui no lugar de honra com o meu Pai no céu. Muito bem. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. É endossado nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Existe algo para você lá na eternidade. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todos o nome que se nomeia. Capítulo 1 de Efésios, versículo 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência, do bem e do mal, e de todo título que se pode conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Note que interessante. Quando fala que Cristo foi exaltado sobremaneira, ele diz aqui, principados, poder, potestades e domínio. Ele usa quatro hierarquias. Potestades, fala de hostes. Ou melhor, principado, fala de reinos. Poder, fala de forças. Potestade fala de hostes. E tudo aquilo que se há domínio. Ele quer dizer o seguinte: não existe nenhum grupo. Pensemos o seguinte, pensemos numa pirâmide. Pensamos em uma pirâmide. Entre o topo da pirâmide está Cristo.
E esses grupos aqui, se tivesse um quadro aqui, eu iria desenhar para os irmãos entender o que eu estou falando. Deixa eu ver, tem uma caneta aqui? Não, ó, pense num triângulo, pense numa pirâmide, Na cabeça aqui, Cristo. Logo abaixo, os principados. Mais abaixo está o poder. Mais abaixo, as potestades. E mais abaixo, o domínio. Então, essas classes. Jesus está acima de todos. Todos. É por isso que o Paulo vai escrever o seguinte: diante dele, todo joelho se dobrará. Não existe grande, não existe pequeno. Todos eles estarão diante dele. Até os anjos. Haverá um momento de juízo. De juízo. Para toda criatura. E a Bíblia vai falar que nessa exaltação de Deus, sobremaneira, quer dizer, não existe nada acima dele. Deus não está acima dele, Deus está aqui com ele. Eles estão lado a lado, ele está à direita do Pai. Então, em se falando de autoridade, Jesus está sobremaneira, foi exaltado sobre os principados, poder, potestade, domínio de todo e de todos os nomes que se nomeia. Nós temos grandes homens aí na história, o maior nome é Jesus. É por isso que ele dá o seu nome à igreja. Ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em meu nome, em nome de quem? Jesus. Esse nome, lógico que esse nome Jesus é um nome de tradução. Nós temos Emanuel, nós temos Yeshua, mas é o nome original dele, ou Jesus, entendendo que é Cristo, Salvador. Essas são as traduções só. Porque existem algumas pessoas aí na internet dizendo assim que os crentes hoje estão errados porque não sabem o nome de Deus. Porque o nome de Deus é Yeshua. E aí, se apegando nisso, tem conseguido tirar muita gente da igreja. Mas é esses crentes que não lê Bíblia, esses crentes que não examinam a escritura direito. Existe uma seita aí dizendo que o nome do Filho de Deus não é Jesus, porque Jesus é um nome que foi dado aí nas traduções. E aí eles dão um nome para Jesus, para o Filho de Deus, e só porque eles sabem o nome do Filho de Deus, no entendimento dele, todos os demais estão errados. E muitos crentes que não têm conhecimento bíblico, não examinam a escritura, não frequentam a escola dominical, fica perdido nesses pensamentos. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Qual é o maior título que o homem pode receber? Jesus está acima de todos. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, o faz cabeça da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está entendendo por que as forças malignas, o mundo, não tem poder para destruir a igreja? Você consegue entender que nada que o homem fizer, nenhuma lei decretada por Bolsonaro, por Dória, por qualquer um que aparecer, não consegue segurar a igreja? Porque o cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Outra coisa que eu quero te dizer, e aqui também nós nos firmamos, porque sendo Cristo cabeça, haverá um tempo, lógico que não é assunto nosso agora, haverá um tempo que manifestará o anticristo.
E existe um questionamento, um monte de vídeo aí na internet, e os crentes que vivem de vídeo e não têm experiência com Deus, eles ficam perturbados com essa situação, não conseguem discernir. E eles dizem assim: a igreja vai passar pela grande tribulação, o anticristo vai, vamos dizer, pressionar a igreja vai ser perseguida, e a igreja vai acontecer isso, acontecer aquilo, e o anticristo vai colocar o número da besta. Deixa eu dizer uma coisa: para entrar o anticristo tem que sair o Cristo, para entrar o falso tem que sair o verdadeiro. E Paulo vai escrever aos Romanos, eu não me lembro agora onde está, que diz assim: o que detém a manifestação desse é a presença desse, é a presença do Espírito Santo na igreja, que representa Cristo, que aponta para Cristo. O Espírito Santo é o que coordena, que domina a igreja, mas Cristo é a cabeça. O anticristo só se manifestará quando esse que o detém. Quem é esse que detém? É o Espírito Santo que está aqui, com a igreja, cuidando da igreja, e Cristo que é a cabeça da igreja. Na hora que ele for tirado, ele pode se manifestar. Então por isso a igreja não participará da grande tribulação e de nenhum efeito diretamente do anticristo. Teremos o efeito indiretamente. A igreja pode passar perseguição aqui, mas ainda não é o fim. A igreja poderá passar por tribulação aqui, mas não é o fim. A manifestação do anticristo se dará depois do arrebatamento da igreja. Então você se cuida aí, porque Cristo, aquele que está acima de todos, aquele que tem todo domínio, vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, porque ele é a cabeça da igreja. E vamos lá. E segundo que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. E a expressão plena de Cristo aqui, segundo capítulo 1, versículo 23 aqui da carta aos Efésios, diz, o versículo 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Aqui ele está referindo à igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha o que o escritor escreve aqui. Ele diz o seguinte: segundo que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Sabe o que é isso? A igreja reunida, ou a igreja em casa, ela é o corpo de Cristo movimentando sobre a terra. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então nós somos a plenitude, a manifestação de Cristo na terra. Você consegue entender isso, crente? Você consegue entender isso? Que você não é uma coisinha qualquer, não. Você é um membro, um dos membros que faz parte do corpo de Cristo. Por isso que você seja iluminado para isso, que você possa receber esta palavra e também ser edificado por esse ensino nesta manhã. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que essa lição possa te iluminar através do Espírito Santo, que você possa crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e ser realmente a plenitude de Deus aqui na terra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, uma boa semana para os irmãos, e nós vamos fazer a próxima lição, se Deus quiser, para domingo que vem. Nós já estaremos aí com ela, talvez eu consiga fazer isso antes do sábado, e nós já passaremos para os irmãos ir estudando e também aplicando, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos, amém.